Capítulo 2. A noite estava bem avançada quando Morgana saiu do lado de Acólon. Ele dormia profundamente. Ela correu os dedos pelo cabelo dele, beijando-o suavemente, e se esgueirou para fora do quarto. Não havia pegado no sono. Temia dormir demais e ser surpreendida ali pela manhã. Levaria mais de 1 hora até o amanhecer. Morgana esfregou os olhos que ardiam. Em algum lugar lá fora, um cão latia, uma criança chorava e era acalentada, e pássaros piavam no jardim. Morgana pensou, olhando por uma abertura estreita na parede de pedras. Na próxima lua, a essa hora, o sol estará brilhando. Encostou-se na parede por 1 minuto, tomada por lembranças da noite passada. Jamais soube, pensou, jamais soube o que era ser apenas uma mulher. Tive um filho, sou casada há 14 anos e tive amantes, mas não sabia nada. Nada. Subitamente, sentiu uma mão grossa tocar seu braço. A voz rouca de Avalor disse: "O que faz andando sorrateiramente pela casa a esta hora, garota?" Ele evidentemente a confundira com uma das criadas. Algumas delas eram pequenas e morenas, com o sangue dos antigos. "Solte-me, Avalor", ela disse, olhando para o rosto do enteado mais velho na penumbra. Ele era pesado e mole, a mandíbula indefinida pela gordura, os olhos pequenos e próximos. Acólon e Wayne eram homens bonitos e era possível perceber que Uriens fora belo à sua maneira, mas não a Avalor. "Bem, senhora, minha mãe", ele respondeu, dando um passo para trás e curvando-se exageradamente. "Repito, o que faz a esta hora?" A mão dele permanecia no braço de Morgana. Ela a retirou como se fosse um inseto rastejante. "Devo prestar contas de meus movimentos a você? Esta é minha casa e ando nela como desejar, e essa é minha única resposta." "Sente aversão por mim", ela pensou, "quase tanto quanto eu por ele." "Não brinque comigo, senhora. Pensa que não sei em quais braços passou a noite?" "Agora é você que mexe com feitiçaria e a visão?" ela respondeu desdenhosamente. Ele baixou a voz, que ganhou um tom traiçoeiro. "Claro que deve ser aborrecido casar-se com um homem com idade suficiente para ser seu pai. Mas eu não feriria os sentimentos de meu pai, dizendo a ele onde sua mulher passa as noites, desde que..." Ele colocou o braço em torno dela e a puxou à força. Baixou a cabeça e mordiscou seu pescoço, a barba por fazer arranhando sua pele. "Desde que passe algumas delas comigo." Ela se desvencilhou dele e tentou dar um tom jocoso à própria voz. "Vamos, Avalor, por que viria atrás de sua velha madrasta quando a Virgem da Primavera é sua, bem como todas as belas donzelas da vila?" "Mas sempre a considerei uma bela mulher", ele respondeu, e sua mão acariciou o ombro de Morgana, deslizando para baixo no peitilho mal amarrado de sua túnica. Ela se afastou novamente e o rosto dele se contorceu em um rosnado. "Por que banca a donzela recatada comigo?
Foi a Colin, Wayne ou os dois ao mesmo tempo? Ela o encarou. O Wayne é meu filho. Sou a única mãe de quem ele se lembra. Devo achar que isso a impediria, senhora Morgana. Era sabido de todos na corte de Arthur que foi amante de Lancelot e que tentou tirá-lo da rainha e que dormia na cama do Merlin, que não se furtou a fazer amor ilícito com o próprio irmão e que foi por isso que o rei a tirou da corte, para que não o tentasse mais e o afastasse dos costumes cristãos. Por que pouparia seu enteado? Urien sabe que tipo de prostituta incestuosa ele tomou por esposa, senhora. Urien sabe tudo o que precisa saber sobre mim. Quanto ao Merlin, não éramos casados e nenhum de nós se importa com as regras de uma corte cristã. Seu pai sabia e me perdoou por isso. Ninguém além dele tem direito algum de reclamar de minha conduta desde então. E quando o fizer, responderei a ele, pois não preciso responder ao senhor Sir Avalor. Agora irei para o meu quarto e sugiro que faça o mesmo. Então joga sobre mim os costumes pagãos de Avalon, retrucou Avalor. Sua voz era um rugido desdenhoso. Prostituta, como ousa proclamar ser boa? Ele a agarrou e apertou os lábios sobre o dela. Morgana o atingiu na barriga com os dedos rígidos. Ele grunhiu e a soltou com um palavrão. Ela disse: não proclamo nada. Não preciso lhe prestar conta de minha conduta. E se falar com Urien, direi a ele que botou as mãos sobre mim de modo pouco apropriado para a mulher dele e veremos em quem ele acreditará. Avalor rugiu. Deixe-me dizer, senhora, pode enganar meu pai como quiser, mas ele é velho. No dia em que eu for rei destas terras, tenha certeza de que não haverá mais clemência para aqueles que viveram nela só porque meu pai não conseguia se esquecer de que um dia usou as serpentes. Extraordinário! Primeiro toma liberdades com a mulher de seu pai e depois se gaba de como será um bom cristão quando a terra dele for sua. Você me enfeitiçou primeiro, prostituta! Enfeitiçar você? E por quê? Avalor, se todos os homens, exceto você, desaparecessem da face da terra, eu preferiria partilhar a cama com um cão. Seu pai pode ser velho o suficiente para ser meu avô, mas prefiro me deitar com ele a me deitar com você. Pensa que sinto inveja de Malin quando a cada vez que você vai à vila nos festivais da colheita ou do plantio, ela canta? Se tivesse feito tal encantamento, não seria para apreciar sua virilidade, mas para acabar com ela. Agora, tire as mãos de mim e volte para quem quer que o deseje, pois se colocar um dedo sobre mim novamente, juro que vou acabar com a sua masculinidade. Ele acreditava que ela era capaz disso. Ficou claro pela maneira como se afastou dela. Mas o padre Eian ouviria tudo isso e então a questionaria e
questionaria a Colum e os criados e voltaria a pedir a Uriens para cortar o bosque sagrado e acabar com o velho culto. Avalor não pararia até incitar toda a corte com sua falação. Odeio Avalor. Morgana se surpreendeu ao perceber que sua raiva era física. Uma dor queimando sob o osso do peito, um tremor passando por todo o corpo. Um dia tive orgulho. Uma sacerdotisa de Avalon não mente. E agora há um motivo pelo qual devo evitar a verdade. Até mesmo Uriens me veria como uma esposa traiçoeira, indo em segredo para a cama de Acolon, graças à própria luxúria. Ela chorava de raiva, sentindo a mão quente de Avalor novamente em seu braço e em seu seio. Agora, cedo ou tarde, seria acusada e mesmo se Uriens confiasse nela, seria observada. Estava feliz pela primeira vez em muitos anos. E agora está tudo arruinado? Bem, o sol se levantava. Logo, os serviçais da casa acordariam e Morgana precisava organizar os trabalhos do dia. Ele estava apenas supondo. Uriens precisava ficar na cama. De certo, Avalor não perturbaria o pai naquele dia. Tinha de preparar mais remédio de ervas para o ferimento no rosto de Wayne e a raiz de um dos dentes quebrados dele precisava ser arrancada. Wayne a amava. Certamente não daria ouvidos a nenhuma acusação que Avalor pudesse fazer. Com isso, sentiu novamente um surto de fúria, recordando-se das palavras de Avalor. Foi a Colum, Wayne ou os dois ao mesmo tempo? Sou tão mãe de Wayne como se o tivesse dado à luz. Que tipo de mulher ele acha que sou? Havia realmente aquele rumor na corte de Arthur de que cometer incesto com o rei? Como, então, diante disso, posso fazer Arthur reconhecer Gwydion como seu filho? Galahad é herdeiro de Arthur, mas meu filho precisa ser reconhecido assim como a linhagem real de Avalon. Mas não pode haver mais escândalos me envolvendo, muito menos a menor hipótese de que cometi incesto com meu enteado. Espantou-se um pouco consigo mesma, mergulhar em uma raiva desesperada quando soube que teria o filho de Arthur, e agora isso lhe parecia trivial, afinal ela e Arthur nem mesmo sabiam que eram irmãos. Mas o Wayne, que não tinha laço de sangue com ela, era mais seu filho que Gwydion. Ela o criara. Bem, não havia nada a fazer sobre aquilo agora. Morgana foi para a cozinha e escutou o cozinheiro reclamar de que o toicinho havia acabado e que as despensas estavam quase vazias a ponto de fazer com que fosse difícil alimentar todos os recém-chegados. Bem, devemos enviar Avalor para a caça hoje, disse Morgana, e parou Maline nas escadas enquanto ela levava o copo de vinho quente matinal para o marido. Maline afirmou: via conversando com Avalor. O que ele tinha a lhe dizer? Ela franziu um pouco o senho
E Morgana, lendo os pensamentos dela, como fazia com facilidade com uma mulher estúpida como Malini, percebeu que a nora tinha medo e se ressentia dela. Achava injusto que Morgana ainda fosse magra e firme, enquanto ela, Malini, estava fatigada e envelhecida por ter tido filhos. Que a sogra tivesse cabelos escuros e brilhantes, enquanto ela própria, ocupada com os filhos, nunca tivesse tempo para pentear e trançar os seus e dar-lhes brilho. Morgana respondeu com sinceridade, mas também desejando poupar os sentimentos da nora. Falamos de Apollon e de Wayne, mas as despensas estão quase vazias e a Avalor precisa caçar um javali. E então o que deveria fazer se desvelou totalmente em sua cabeça, e por um momento ela ficou imóvel, ouvindo Niniane dizer na mente e na memória: Apollon deve suceder ao pai. E sua própria voz respondendo. Malini a encarava, esperando que terminasse o que dizia, e Morgana rapidamente se recompôs. Diga a ele que deve ir atrás de um javali hoje, se puder, ou amanhã no máximo. Do contrário, logo acabaremos com o resto da farinha. Certamente direi a ele, mãe. Ficará feliz em ter uma desculpa para sair daqui. Pelo tom de reclamação de Malini, Morgana soube que a mulher estava aliviada por não ter sido nada pior. Pobre mulher, casada com aquele porco. Perturbada, lembrou-se das palavras exatas de Avalor. No dia em que eu for rei destas terras, tenha certeza de que não haverá mais clemência para aqueles que viveram nela só porque meu pai não conseguia se esquecer de que um dia usou as serpentes. Essa era então sua tarefa, fazer com que Apollon fosse o sucessor do pai, não por seu próprio bem ou vingança, mas pelo bem do velho culto que ambos trouxeram de volta a essa terra. Se tivesse meia hora para contar o que se passou a Apollon, ele iria com Avalor, e não duvido que resolvesse tudo. Ela pensou, calculando friamente. Devo manter minhas mãos limpas nisso e deixar ao encargo de Apollon. Urins era velho, poderia viver mais 1 ano ou mais 5. Agora que Avalor sabia de tudo, trabalharia com o padre Eian para minar qualquer influência que ela e Apollon pudessem ter, e tudo o que Morgana fizera seria desfeito. Se Apollon quer este reino, talvez seja ele quem precise agir. Se Avalor for envenenado, eu é que morrerei por feitiçaria. Ainda assim, se deixasse isso ao encargo de Apollon, seria tudo muito parecido com aquela velha balada que começava assim. 2 irmãos foram caçar. Devo contar a Apollon e deixar que ele dê vazão à raiva? Perturbada, ainda sem saber ao certo o que faria, subiu e encontrou Apollon no quarto do pai. Ao entrar, ouviu-o dizer: Hoje Avalor vai caçar javalis. A despensa está quase vazia e vou com ele. Faz muito tempo que não caço em minhas próprias colinas. Não, Morgana disse abruptamente. Fique com seu pai hoje. Ele vai precisar de você e Avalor tem todos os seus caçadores para ajudá-lo. Ela pensou. Preciso encontrar alguma maneira de dizer a ele o que pretendo fazer. E então se conteve.
Se ele soubesse o que ela planejava, embora não estivesse ainda certa da forma que essa necessidade tomaria, jamais concordaria com isso, a não ser, talvez, na raiva inicial ao ouvir o que Avalor dissera a ela. E se concordasse, ela pensou, embora ache que o conheça o suficiente, ainda assim, meu próprio desejo pelo corpo dele pode ter me iludido, e ele pode ser menos honrado do que acredito. Se fosse o tipo de homem que concordaria em tomar parte nisso, seria um assassino de parentes e, sob essa maldição, não poderia confiar nele quanto ao que ficaria entre nós. Avalor é meu parente apenas pelos laços de casamento. Não há laços de sangue a serem desonrados. Apenas se tivesse tido um filho de Uriens, a culpa do sangue cairia sobre mim. Agora estava grata por não ter dado um filho ao marido. A Colum disse: Deixe Wayne ficar com nosso pai. Se o ferimento no rosto dele ainda está sendo tratado, ele é que deveria ficar dentro de casa ao lado da lareira. Como posso fazê-lo entender? As mãos dele precisam estar limpas. Ele precisa estar aqui quando a notícia chegar. O que posso dizer para fazê-lo entender que isso é importante? Talvez a coisa mais importante que lhe pedirei. A urgência e a impossibilidade de falar o que pensava tornavam sua voz incisiva. Fará o que peço sem discussões, Acolon. Se preciso cuidar da ferida de Wayne, não terei tempo para cuidar de seu pai também. E, ultimamente, ele vem sendo deixado aos cuidados dos serviçais com muita frequência. E seu pai? Se a Deus estiver ao meu lado, vai precisar mais de você ao lado dele do que nunca, antes que este dia acabe. Ela enrolou as palavras, esperando que Uriens não entendesse o que dizia. Peço-lhe isso como sua mãe, afirmou. Mas o que dizia a Colum com toda a força de seus pensamentos era: pela mãe eu ordeno. Obedeça-me, completou, e afastando-se um pouco de Uriens para que apenas a Colum visse, tocou o crescente azul desbotado na testa. A Colum a olhou com uma expressão intrigada e indagadora. Mas ela se virou, balançando levemente a cabeça, esperando que ele ao menos percebesse porque não podia falar com mais liberdade. Ele respondeu, franzindo o senho. Certamente, se o deseja tanto, não é nenhum sofrimento ficar com meu pai. Morgana viu Avalor sair no meio da manhã com 4 caçadores e, enquanto Malina estava no salão de baixo, esgueirou-se para dentro dos aposentos deles, procurando algo no cômodo bagunçado, em meio às roupas de bebê descartadas e fraldas sujas da criança mais jovem. Por fim, encontrou um pequeno bracelete de bronze que vira Avalor usando. Havia também algumas coisas de ouro na cômoda de Malina, mas não ousou pegar nada de valor cuja falta pudesse ser notada quando a serva da nora viesse arrumar o quarto. Entretanto, a criada de Malina encontrou-la e perguntou: O que deseja, senhora? Morgana fingiu sentir raiva. Não vou viver em uma casa mantida como um chiqueiro. Olhe para todas essas fraldas sujas, fedem a merda de bebê. Leve-as para baixo agora e as entregue para a lavadeira. Então venha varrer e arejar este quarto. Ou devo colocar um trapo na cabeça e varrer eu mesma? Não, senhora, disse a criada chorando, pegando os panos imundos que a rainha jogava em seus braços. Aquilo deveria ser feito primeiro, e de algum jeito precisava arranjar as coisas na casa para ficar sozinha e sem tarefas durante a tarde.
pediu que o melhor cirurgião trouxesse suas ferramentas e fez com que Wayne se sentasse e abrisse a boca para que pudesse ajudar a encontrar a raiz quebrada do dente. Ele aguentou estoicamente o exame e os puxões, mesmo com o dente se quebrando novamente em sua arcada, obrigando-a a cutucar mais uma vez a região, que felizmente estava inchada e dormente. Quando o dente foi finalmente arrancado, ela pingou um pouco de seu mais forte remédio anestesiante no local e aplicou novamente cataplasma no rosto de Wayne. Enfim, terminou, e ele foi enviado para a cama após beber um trago de um forte licor. Ele protestou, argumentando que havia cavalgado e até lutado em um estado pior que aquele, mas ela ordenou com firmeza que ele fosse para a cama e deixasse que os remédios fizessem efeito. Então, Wayne também estava seguramente fora do caminho e livre de qualquer suspeita. Como ordenara que as criadas lavassem roupa, nenhuma delas estava por ali e Malines começou a reclamar. Se quisermos vestidos novos para o Pentecostes e terminar um manto de Avalor, sei que não gosta de fiar, mãe, mas preciso tecer um manto de meu marido e todas as mulheres estão aquecendo a água e pegando as pás para a lavagem da roupa. Ah, querida, eu me esqueci disso, respondeu Morgana. Bem, se não há alguém para ajudá-la, eu posso fiar, então, a não ser que prefira que eu teça. Ainda melhor que um bracelete seria um manto sob medida para ele feito pela própria mulher. Faria isso então, mãe? Mas o manto novo do rei está no outro tear. O rei não precisa tanto de um manto quanto Avalor, respondeu Morgana. Vou tecer o de Avalor. E quando terminar, pensou com um estremecimento atravessando o coração, ele nunca mais vai precisar de um manto. Então vou fiar, disse Malines. E fico grata, mãe. A senhora tece bem melhor que eu. Ela se aproximou e encostou o rosto na sogra. É sempre boa comigo, senhora Morgana. Mal sabe você o que tecerei hoje, criança. Malines sentou-se e pegou o fuso. Parou por um momento, colocando as mãos nas costas. Não se sente bem, Nora? Não é nada. Minhas regras estão atrasadas 4 dias. Tenho medo de estar grávida novamente. Esperava poder amamentar o bebê por mais um ano. Avalor tem várias mulheres na vila, mas acho que nunca perde a esperança de que eu lhe dê outro filho para ocupar o lugar de Con. Ele não dá a mínima para as meninas, nem chorou quando Maeva morreu ano passado, pouco antes que eu tivesse o bebê. E quando nasceu outra menina, ficou zangado comigo. Morgana, se realmente conhece encantamentos, pode me dar um para que eu tenha um menino no próximo parto? Morgana sorriu, passando a lançadeira nos fios e disse: o padre Eian não vai gostar disso, que me peça encantamentos. Ele lhe diria para rezar à Virgem Maria por um filho. Bem, o filho dela foi um milagre e estou começando a acreditar que, se eu tiver outro filho, será outro milagre. Mas talvez seja apenas esse tempo frio e sombrio. Farei um chá para isso, disse Morgana. Se tiver realmente grávida, juro que não vai interferir, mas se for apenas atraso por friagem, suas regras virão logo. É um de seus feitiços mágicos de Avalon, mãe? Morgana fez que não com a cabeça. É apenas conhecimento sobre as ervas, nada mais, disse, e foi para a cozinha fazer a infusão.
Trouxe-a para Malini e disse: beba isso o mais quente que aguentar e embrulhe-se em um chale enquanto fia. Tente se manter aquecida. Malini bebeu a infusão esvaziando a pequena taça de cerâmica e fez uma careta com mau gosto. Horrível! Morgana disse sorrindo. Deveria ter colocado nela mel, como faço com as infusões que preparo para as crianças quando têm febre. Malini suspirou, pegando novamente o fuso e a roca e disse: Gwyneth tem idade suficiente para afiar. Aos 5 anos eu já afiava. Eu também, respondeu Morgana, mas lhe peço, deixe a lição para outro dia, pois não quero confusão e barulho aqui enquanto estou tecendo. Bem, então tirei a ama para manter as crianças lá na galeria, disse Malini, e Morgana a tirou de sua mente, começando a correr a lançadeira lentamente pelo pano, certificando-se do padrão. Era uma estampa xadrez de verde e marrom, não muito exigente para uma boa tecelã. Desde que contasse os fios automaticamente, não precisava prestar muita atenção ao trabalho. Fiar teria sido melhor. Mas havia ladeado tanto sua aversão pela tarefa que, se tivesse se oferecido para fiar nesse dia, isso seria lembrado. A lançadeira deslizou pelo pano. Verde e marrom, pegando a outra lançadeira a cada 10 carreiras, mudando a cor. Havia ensinado Malini a tingir esse verde como aprender em Avalon, o verde das folhas novas brotando na primavera, o marrom da terra e das folhas caídas em que os javalis fuçavam na floresta em busca de bolotas de carvalho. A lançadeira deslizando pelo pano, o pente para apertar cada carreira de fios, as mãos se movendo automaticamente para um lado e para o outro e atravessando, descendo o bastidor, pegando a lançadeira do outro lado. Queria que o cavalo de Avalor escorregasse e caísse, que ele quebrasse o pescoço e me poupasse do que preciso fazer. Ela sentiu frio e estremeceu, e obrigou-se a ignorar isso, concentrando-se na lançadeira que deslizava para dentro e para fora dos fios, para dentro e para fora, fazendo imagens surgirem e sumirem à vontade. Vendo a Colin nos aposentos de Uriens jogando damas, Wen dormindo, revirando-se de dor na ferida do rosto, mesmo durante o sono, mas agora vai cicatrizar bem. Gostaria que um javali reagisse, que os caçadores de Avalor fossem lentos demais para vir em seu socorro. Eu disse a Niniane que nunca mataria. Jamais devemos dizer dessa água não beberemos. Surgiu em sua mente uma imagem do poço sagrado de Avalon, a água levantando-se da nascente, correndo para a base. A lançadeira ia para dentro e para fora, verde e marrom, como a luz do sol atravessando as folhas verdes até a terra marrom, onde as brisas da primavera que se levantavam dentro da floresta corriam com a vida, correndo ao longo da madeira marrom, disparando a lampejar cada vez mais rápida, o mundo começando a borrar diante de seus olhos. Deusa, por onde você corre com a vida em curso dos servos? Todos os homens estão em suas mãos e todos os animais estão em suas mãos e todos os animais estão em suas mãos e todos os animais estão em suas mãos e todos os animais. Anos antes, ela tinha sido a virgem caçadora,
abençoando o Deus galhudo, enviando-o para correr com os gamos e vencer ou morrer conforme a deusa decretasse. Ele voltara para ela, agora não era mais aquela virgem levando todo o poder da caçadora. Como a mãe, com todo o poder da fertilidade, fizera feitiços para levar Lancelot para a cama de Elaine. Mas para ela, a maternidade acabara no sangue do nascimento de Gwydion. Agora, sentava-se ali com a lançadeira nas mãos e tecia a morte como a sombra da velha anciã da morte. A vida e a morte de todos os homens estão em suas mãos, Mãe. A vida e a morte de todos os homens estão em suas mãos, Mãe. A vida e a morte. A lançadeira tremulava, saindo de sua visão. A vida e a morte de todos os homens estão em suas mãos, Mãe. A vida e a morte de todos os homens estão em suas mãos, Mãe. A vida e a morte. A lançadeira tremulava, saindo de sua visão e voltando, verde, marrom, verde como as folhas e a floresta entrelaçada onde corriam os animais. O javali farejando, grunhindo e fuçando com suas longas presas, a porca com seus porquinhos atrás dela, entrando e saindo de um bosque, a lançadeira corria em suas mãos e ela não via mais nada, apenas o farejado suíno na floresta. Serido em deusa mãe, anciã da morte, grande corvo, senhora da vida e da morte, grande porca que come seus filhotes, eu a chamo, eu a invoco, se é realmente o que decidiu, cabe à senhora ir até o fim. Serido em deusa mãe, anciã da morte, grande corvo, senhora da vida e da morte, grande porca que come seus filhotes, eu a chamo, eu a invoco, se é realmente o que decidiu, cabe à senhora ir até o fim. O tempo deslizava e mudava em torno dela. Estava deitada na clareira com o sol queimando em suas costas enquanto corria com o gamo-rei. Movia-se pela floresta levemente, farejando, sentiu a vida, os caçadores pisoteando e gritando: Mãe, grande porca! Mãe, grande porca! Mãe, grande porca! Em algum canto da mente, Morgana sabia que suas mãos continuavam a se mover com firmeza, verde, marrom, marrom e verde, mas sob as pálpebras fechadas não via o cômodo ou os fios, apenas as plantas novas brotando sob as árvores, a lama e as folhas mortas do inverno, sendo pisoteadas, como se ela fuçasse de quatro na lama perfumada. Sinto a vida da mãe ali sob as árvores, atrás dela, pequenos grunhidos e guinchos dos filhotes, presas perfurando o chão em busca de raízes e de bolotas de carvalho escondidas, marrom e verde. Perfurando o chão.
chão em busca de raios de bolotas de carvalho escondidas, marrom e verde. Marrom e verde, marrom. Como um choque nos nervos que atravessava seu corpo, ouviu o som de um galope na floresta, os gritos distantes. Estava sentada imóvel diante do tear, tecendo carreiras marrons, alternando-as com as verdes. Lançada atrás de lançada, apenas os dedos tinham vida, mas com a emoção inicial do terror e o fluxo de raiva, ela sentia-se carregada, deixando a vida do suíno correr através dela. Deus, não permita que os inocentes sofram. Os caçadores não são nada para a senhora. Ela não podia fazer nada e assistiu a tudo aterrorizada, tremendo, estremecendo com o cheiro do sangue, o sangue de seu companheiro, sangue derramado do grande javali. Mas isso era nada para ela. Como o gamo-rei, ele deve morrer. Quando sua hora chegar, seu sangue deve se derramar sobre a terra. Atrás dela, ouvia os guinchos dos filhotes frenéticos e, subitamente, a vida da grande mãe correu através dela. Morgana já não sabia se era Morgana ou a grande porca. Ouviu os próprios grunhidos frenéticos, como quando em Avalon levantara os braços e fizera descer sobre si as brumas da deusa. Jogou a cabeça para trás, tremendo, grunhindo, ouvindo o terror de seus porquinhos, fazendo pequenas corridas, levantando a cabeça, correndo em círculos, verde e marrom sob seus olhos, uma lançadeira irrelevante em seus dedos automáticos, despercebida, então enlouquecida pelos cheiros alheios, sangue, ferro, estranheza, o inimigo se levantando sobre duas pernas, aço e sangue e morte. Ela sentiu-se atacando. Ouviu gritos, sentiu a facada quente do metal e o vermelho borrando seus olhos entre o marrom e o verde da floresta. Sentiu suas presas rasgando sangue quente, jorrando, e a vida a deixou em uma dor lancinante. Não sabia, nem sentia mais nada, e a lançadeira seguia, pesada, tecendo marrom e verde, marrom sobre a agonia em sua barriga, e o vermelho irrompendo de seus olhos e de seu coração disparado, os gritos ainda em seus ouvidos no cômodo silencioso onde não havia nenhum som além dos sussurros da lançadeira, do fuso e da roca. Oscilou em silêncio em seu transe, exausta. Então, caiu sobre o tear e ficou ali, imóvel. Depois de um tempo, ouviu Malini falar, mas não se moveu nem respondeu. Ah, Gwyneth, Morag, mãe, está doente? Ah, céus! Ela quer descer, mas sempre ocorrem esses ataques. Wayne, a Colin, venham! A mãe caiu sobre o tear! Sentiu a mulher roçando suas mãos com obstinação, chamando seu nome. Ouviu a voz de Acolon, sentiu que ele a levantava carregando-a. Não podia se mover nem falar.
deixou que a colocassem em sua cama e trouxessem vinho para reanimá-la. Sentiu a bebida descendo por sua garganta e queria dizer que estava bem, que a deixassem, mas se ouviu emitindo um pequeno grunhido assustador e ficou imóvel, dilacerada pela agonia, sabendo que a morte da grande porca a libertaria, mas que primeiro deveria sofrer os espasmos do fim. E enquanto jazia ali, cega, em transe, agonizante, ouviu a corneta dos caçadores e soube que traziam Avalor para casa, morto em seu cavalo, assassinado pela porca que o atacara minutos depois de ele matar o javali. Ele, por sua vez, matara a porca. Morte e sangue e renascimento e o fluxo da vida para dentro e para fora da floresta como o movimento de uma lançadeira. Passaram-se horas. Ainda não conseguia mover um músculo sem sentir uma dor aterrorizante, a qual ela quase desejou. Não deverei ficar totalmente livre dessa morte, mas as mãos de Acolon estão limpas. Olhou-o nos olhos. Acolon se curvava sobre ela com preocupação e receio e ficaram sozinhos por um momento. Consegue falar agora, meu amor? Ele sussurrou. O que aconteceu? Ela fez que não com a cabeça e não podia falar, mas as mãos dele eram ternas, acolhedoras. Sabe o que fiz por você, meu amor? Acolon se curvou e a beijou. Jamais saberia quão perto estiveram de serem expostos e derrotados. Devo voltar para o lado de meu pai, ele disse gentilmente, embora estivesse perturbado. Ele chora e diz que se eu tivesse ido com meu irmão, ele não teria morrido. Vai me culpar sempre. Os olhos escuros dele pousaram sobre ela com uma sombra de inquietude. Foi você quem me pediu para não ir, disse. Previu isso com sua mágica amada. Ela encontrou um fiapo de voz na dor de sua garganta. Foi vontade da deusa que Avalor não destruísse o que fizemos aqui. Ela conseguiu, com muita dor, mover o dedo, traçando a linha da serpente tatuada na mão que tocava seu rosto. A expressão dele mudou, ganhando aspecto de temor. Morgana teve parte nisso? Eu deveria saber como ele me olharia se soubesse. Como pode me perguntar isso? Sussurrou. Estive tecendo no salão durante todo o dia à vista de Malin, das criadas e das crianças. Foi a vontade e a ação dela, não as minhas. Mas você sabia, não sabia? Lentamente, com os olhos se enchendo de lágrimas, ela assentiu e ele se curvou e beijou seus lábios. Que assim seja, foi a vontade da deusa.
ele disse e saiu.